Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Dormir bem é envelhecer com saúde. Esse é o slogan da campanha da Associação Brasileira do Sono deste ano. A ideia é conscientizar sobre a importância da qualidade e da quantidade do sono para a saúde de homens e mulheres. O sono reparador ao longo da vida é um dos fatores essenciais para o envelhecimento saudável. Estudos revelam que as pessoas que costumam dormir mal apresentam piora na qualidade de vida, com sintomas como fadiga, problemas na memória, alterações no humor, irritabilidade e reflexos negativos na escola ou no trabalho. A insônia é o transtorno do sono mais comum, atinge cerca de 30% da população. Mas tem também outros transtornos, como a apneia, que pode resultar em hipertensão arterial, arritmias cardíacas, infarto do miocárdio e até o AVC. E para falar sobre esse importante assunto, nós convidamos a psiquiatra e mestre em sono, Ana Paula Faber. Olá, doutora. Olá. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Satisfação em recebê-la aqui no nosso programa. Então, todo ano vocês pegam uma semana para fazer uma campanha e falar bastante sobre esse assunto. Sim, já tem muitos anos que isso existe. A Associação Brasileira de Sono, ela instituiu no Brasil, essa campanha é sempre no mês de março. O dia 15 de março, nesse ano, é o Dia Internacional do Sono, então isso, na verdade, não acontece só no Brasil, mas foi trazido para o Brasil pela Associação Brasileira de Sono e é um momento que nós temos que trabalhar muito a população para ter um entendimento da importância do sono. Sim. Porque o que tem acontecido é que algo tão importante como o sono tem sido muito negligenciado. É verdade. E nesse momento eu estou aqui, inclusive, representando duas entidades, das quais eu tenho muito orgulho de participar. Um é a própria Associação Brasileira de Sono, nós temos uma regional aqui em Brasília e que ao longo desse mês está desenvolvendo uma série de atividades, principalmente concentrado na semana do dia 11 ao dia 17. É uma série de atividades para a população, mas em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo que já abrange mais de 23 mil mulheres no Brasil todo, mais de 30 unidades, e nós estamos em parceria. Esse Grupo Mulheres do Brasil ele faz um trabalho muito bonito, voluntário, no sentido de empoderamento do feminino, e nós nos unimos e fizemos uma série de atividades e continuamos fazendo aí ao longo do mês. Muito bem, que importante. Vamos lá. Quando é que a pessoa deve ficar atenta para investigar se ela tem ou não algum problema, algum distúrbio de sono? Bom, primeiro de tudo, existe às vezes aquela queixa direta, né? A pessoa deita e tem dificuldade de dormir ou dorme rapidamente ao longo da noite, tem algum distúrbio onde se mexe demais, acorda várias vezes, vai várias vezes ao banheiro. E tem aquele que desperta muito cedo também, às vezes dorme a noite toda, mas antes da hora do despertador tocar, já está acordando. Então, pessoas que têm algum tipo de dificuldade relacionada ao sono já devem procurar algum apoio ou ajuda. Mas muitas vezes a pessoa não percebe isso, ela percebe são as consequências do dia seguinte. Então, pessoas que dormem mal, ela seja por qualquer doença do sono, tem várias, como você citou, a insônia, os transtornos respiratórios, como a apneia do sono, são pessoas que geralmente têm um dia muito dificultoso. Ela passa o dia com dificuldade relacionada à cognição, ou seja, memória, concentração, capacidade de tomada de decisões. Na hora que você vai ter alguma atividade, até física, você tem fadiga, você não consegue ter um aprendizado adequado. Então, o dia é muito prejudicado. Então, pessoas que estão sofrendo disso devem parar para avaliar como está sendo o meu sono. Será que eu tenho uma privação voluntária do sono, porque isso é uma coisa dos dias atuais? Será que o meu sono, às vezes eu tenho tempo para dormir, mas ele não é um sono de pouco reparador? Aí, se eu ronco, por exemplo, o ronco é um sinal de que pode ter a apneia do sono, que é uma doença muito importante que deve ser investigada. Então, muitas vezes as pessoas elas descobrem que tem o problema do sono pelas consequências, né, que acontecem ao longo do dia. E é fácil você identificar isso? Existem vários exames, é uma coisa um tanto quanto complexo você de fato verificar o que aquela pessoa tem, porque como a senhora está dizendo, existem vários fatores e várias doenças também relacionadas ao sono. É difícil você identificar efetivamente? Nós começamos a avaliação primeiro por uma entrevista com um profissional. Essa entrevista com o profissional, nós temos vários profissionais que trabalham com sono. A medicina do sono ela é multidisciplinar. Nós temos psiquiatras, que geralmente direcionam um pouco mais para a insônia, os neurologistas, pneumologistas, que trabalham muito com a apneia do sono, temos os distúrbios neurológicos do sono, temos os dentistas que trabalham com a apneia do sono. Então, fico até curiosa, por que um dentista nessa equipe? Não, um dentista é fundamental. Tem a ver com bruxismo? Tem a ver com bruxismo, com apertamento dentário, tem a ver com o próprio uso da apneia, um tratamento para apneia, que é um aparelho intraoral. Então, vários profissionais podem trabalhar. Então,
De acordo com sua queixa, digamos, eu sou psiquiatra, eu recebo mais os pacientes com insônia, né? Então, a partir do momento que você tem dificuldade para dormir, você vai no profissional que, por exemplo, poderia ser o psiquiatra, aí o psiquiatra vai fazer uma avaliação completa, com uma conversa, uma avaliação detalhada de tudo que vem acontecendo ao longo dos últimos tempos que a pessoa já está percebendo a queixa, quais são as consequências, e a partir daí se estabelece um diagnóstico. Às vezes o diagnóstico não é claro, não dá para saber no início. Aí o que se faz? Pede-se uma polissonografia. Polissonografia é um exame que o indivíduo tem que ir para um laboratório do sono. Ele, no laboratório do sono, ele vai ser investigado para praticamente tudo. A única coisa que não dá para ver é o sonho, não fique preocupada. Mas nós conseguimos, né, avaliar a função respiratória, se tem contraturas musculares, as fases do sono, se a pessoa realmente está fazendo um sono profundo ou não, se o sono é interrompido ou não, porque muitas vezes a pessoa não tem essa percepção. Se existe apneia, o ronco que era relatado anteriormente, realmente é um ronco que leva a um quadro de apneia. Então, são várias coisas que vão ser avaliadas nessa polissonografia. Mas a polissonografia não é pedida para todos. Muitas vezes, na própria consulta, a gente já consegue fechar um diagnóstico. E além da polissonografia, tem alguns outros exames complementares, como você pode pedir para o paciente fazer um diário do sono, onde ele mesmo vai avaliar uma série de dados, vai começar a prestar atenção no sono. O que eu fiz antes de dormir? Que horas que eu deitei? Que horas que eu acho que acabei adormecendo? Se eu acordei no meio da madrugada, se eu tomei algum remédio ou não. Então, esse diário do sono, ele preenche geralmente por umas 2 semanas, e isso traz muita informação. E qual é a vantagem desse diário do sono? Fazer a pessoa prestar atenção. Verdade. Porque a gente vai fazendo tudo muito no automático. É como também a alimentação, a gente precisa comer bem, precisamos fazer atividade física. Então, nós temos esse tripé, né? Alimentação, atividade física e o sono. Quando um desses 3 está falhado, a saúde não vai bem. Então, para esses 3, nós precisamos ter a observação, a gente precisa se autoanalisar. E muitas vezes só essa autoanálise já ajuda a corrigir o problema. Agora, um outro exame que se faz, mas isso daí já não é tão comum, que é a actigrafia, que é um reloginho que se coloca no pulso, e hoje começou a ficar um pouco mais fácil com esses relógios que estão ligados ao celular. Então, nós conseguimos fazer uma avaliação como é que anda essa qualidade do sono, se roncou, se não roncou, o tempo de dormir, o tempo que não dormiu. Então, são alguns tipos de actígrafo que a gente consegue no mercado, e tem os actígrafos mesmo, que vai só avaliar a movimentação da pessoa durante o dia para ter uma noção exata como é o comportamento do sono dela. Mas, geralmente, uma boa conversa já resolve muita coisa. Já. O uso de medicamentos são em casos extremos ou não necessariamente? Não, e de indutores do sono? Não, na verdade, nós temos 2 linhas de tratamento principais. A primeira, depois de se fazer um diagnóstico, vamos pensar num caso, por exemplo, da insônia, especificamente, que é tão comum. Quando você tem um quadro de insônia, primeiro você tem que entender, insônia é um sintoma ou ela já passou a ser uma doença? Porque ter a ansiedade, por exemplo, pode ser só um sintoma. Ter transtorno de ansiedade já é a doença. Insônia é a mesma coisa, nós temos insônia sintoma e insônia doença. Então, quando a gente fala de 30% da população, é sintoma, insônia ainda sintoma, pertencente a outros quadros, outras doenças, ou alguma preocupação, situação, uma preocupação, uma coisa mais pontual. Né? E já o transtorno é a insônia mais crônica e muda um pouquinho o tratamento. Quando você fala de tratamento, nós temos também 2 linhas, a farmacológica e a não farmacológica, ou seja, vai usar remédio ou não vai usar. Agora, combinar as 2 é muito comum. Então, quando a gente fala de farmacológica, nós temos que avaliar primeiro de onde vem essa insônia. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que tem um refluxo gastroesofágico, ou seja, ela tem aquela azia durante a noite, o ácido do estômago sobe aqui na garganta. Uma pessoa dessa, ela não consegue dormir, né? Eu estava conversando agora com uma pessoa aqui do estúdio, inclusive, que tem fibromialgia. Uma pessoa com fibromialgia, ela tem muitas dores, então ela não vai conseguir dormir bem. Então, nós temos primeiro que tentar identificar a causa dessa insônia e ir atrás dessa causa. Então, eu vou tratar a fibromialgia, vou tratar o refluxo, vou tratar qualquer outra coisa que possa estar causando, aí a insônia tende a resolver. Mas existe a segunda forma também farmacológica, que é atacar essa insônia mesmo. Sim. Usar um hipnótico, um sedativo. As pessoas têm muito medo disso, sabe? No consultório, as pessoas sempre falam assim, mas eu vou ficar dependente, esse remédio vicia, é tarja preta, é o chequinho azul. A gente não precisa ter medo daquilo que é bem indicado. Então, se você está na mão de um profissional que você confia, e esse profissional fez um diagnóstico, te explicou por que deve tomar a medicação, então existe um motivo. Então, vamos fazer a coisa de forma correta, usar na dose correta, nada de ficar usando subdose para tratar e acabar com o problema.
Então, na parte farmacológica, nós temos o tratamento da parte que está levando a insônia, como esses exemplos que eu dei do refluxo, e o tratamento que vai direto na insônia em si. Hoje em dia, nós temos muitas medicações. Eu vou ter que te interromper um pouquinho. A gente volta no próximo bloco falando sobre isso, que é muito importante. E a gente lembra que você também pode participar do nosso programa com sugestões de entrevistas, enfim, participar. Sobe aí para passar o telefone, por favor, 99976-9204, é isso. E agora a gente vai para um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí, eu espero você.